Reverendas irmãs, monjas passionistas do nosso mosteiro São Paulo da Cruz, aqui no Jardim Santa Felícia, em São Carlos, ao lado da paróquia Santa Rita. Querido irmão, querida irmã, nós agora iniciando o mês de agosto, temos a alegria de ouvir uma palavra profética que é verdadeiramente vocacional. Era o ano 550 a.C. A cidade de Jerusalém havia sido destruída por Nabucodonosor nos anos 590. Todos os jovens e a corte, todos foram exilados para a Babilônia. Depois ficou na cidade, naquela região de Jerusalém, ficaram apenas os pobres da roça. Mas houve muitas invasões de outros grupos, de outras pessoas. E no ano 538, Ciro, rei da Pérsia, vai conquistar a Babilônia e vai autorizar que os judeus voltem para a terra deles e larguem lá o exílio. Mas eles até tinham acostumado com o exílio. Ficaram 50 anos exilados. Mas algumas famílias voltam para a terra, na região de Jerusalém. E o que eles encontram? O profeta Isaías havia estimulado, vamos voltar ao chamado Isaías Júnior, Deutero Isaías. Ele havia estimulado a essa volta. O povo volta. E o que encontra? Tudo destruído. O templo destruído, todas as casas destruídas, a cidade não tem muro, tudo caído. A roça, o campo, tudo invadido por animais e por estrangeiros que quiseram se apoderar da terra. Uma situação bastante grave, bastante desconsoladora. Portanto, numa época de desconsolo, o que nós precisamos? De consolo. E nós temos as profecias do chamado Deutero Isaías, que é chamado o profeta da consolação. Como ele chama? Profeta da consolação. Quando as coisas estão mal, não ajuda em nada só falar do mal. Quando nós temos problema, não ajuda em nada só falar do problema. Nós precisamos de alguém que tenha visão. Nós precisamos de alguém que consiga enxergar além. Nós precisamos de alguém que consiga ver futuro. E aquele povo precisava de alguém que visse futuro. E que lhes desse uma palavra de futuro, uma palavra que pudesse motivar o coração a ir para frente, porque ir para trás nós já fomos. Muitos de nós aqui já fomos para trás. Quantos de nós já nos sentimos apavorados, já nos sentimos magoados, feridos? Esses dias morreram várias pessoas, também vitimadas pela Covid-19. E isso traz um pouco de constrangimento ao coração da gente. Amigos da gente, conhecidos da gente. Essas coisas trazem constrangimento para a nossa alma. E quando a gente vê então situações embaraçosas, situações duras, situações difíceis, como não pensar, há solução para isso? Como não se deprimir com a nossa vida, com o nosso trabalho, com a nossa família, com o nosso mundo? Como olhar a vida com esperança? E o profeta tem um anúncio
E é interessante que as profecias do profeta Deutero Isaías, no capítulo que nós ouvimos hoje, capítulo 55 do livro de Isaías, fala que a resposta que Deus quer dar, em primeiro lugar, é para todos. Para quem que é? Não é para alguns, não é para um grupo, não é para uma família, não é uma solução para algumas pessoas, será para todos. É uma resposta para todos. E o que Deus vai dar? Deus vai dar como se a iluminação que Ele tem, a maneira de dizer, a ação divina, Ele diz, como um grande banquete, onde todo mundo vai comer, onde todo mundo poderá participar, uma grande festa, uma grande reunião, onde as pessoas poderão se saciar e se alimentar. Apenas há uma condição para entrar nessa festa. O profeta diz, venham todos que têm sede. Meu irmão, minha irmã, se você tem sede, ainda tem uma chance. Se a gente ainda tem desejo, vontade, ainda tem possibilidade de encontrar a solução. O problema do ser humano é quando perdeu a vontade, é quando perde a sede, quando perde o desejo. Então não tem futuro. Quem não tem aquele desejo interior, aquela sede da alma, aquela sede de algo a mais, se não tem isto, não caminha, vira terra árida e não se sacia. Não é verdade? Vocês na família já viram isso, às vezes até com os filhos acontece isso. Vem comer. Eu não quero. Você pega e faz várias coisas, põe tudo à mesa. Vem comer. Não tenho vontade de nada. E então, fica complicado. O ser humano precisa se nutrir de desejo. Precisa fazer a vontade crescer. A sede ser provocada. Vamos olhar para São Paulo. Vocês se lembram, domingo passado? Nós ouvimos um dos trechos da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós estávamos lendo todas essas semanas, todos esses domingos até hoje. O capítulo 8 da carta de São Paulo aos Romanos. E Paulo escreveu essa carta, ele estava na cidade de Corinto. E ele mandou uma carta para os cristãos de Roma, era o ano 57, mais ou menos. Paulo já tinha viajado por toda a região oriental da Terra Santa. Passou pelas ilhas gregas, passou pelas comunidades da Turquia. E agora ele tinha um desejo, ele queria ir até a Espanha. E ele ouviu falar que tinha uma comunidade cristã já na cidade de Roma. Ele recebeu essas notícias através da Priscila e do Áquila. Os cristãos de Roma não conheciam Paulo e Paulo não conhecia Roma. Mas Paulo mandou uma carta. Nesses anos que ele mandou essa carta, talvez Pedro já estivesse lá liderando a comunidade cristã de Roma. Porque Pedro foi a Roma antes de Paulo. Mas Paulo mandou uma carta dizendo, olha, vocês se preparem que um dia eu vou aí. Paulo queria chegar até Roma e queria ir até a Espanha fazer a evangelização. Vocês sabem que o primeiro apóstolo que morreu martirizado foi São Tiago, que nós comemoramos domingo passado, né? E São Tiago chegou aí até a Espanha. E o corpo dele está até hoje lá em Santiago de Compostela. Tiago, o primeiro apóstolo, e a primeira viagem que ele fez, missionária, foi para a Espanha, chegou até a Espanha. E Paulo dizia, eu quero ir aí,
quero ir à Espanha, que o pessoal entendia que a Espanha era o fim do mundo, era o fim, quase o fim da Europa, né? Era o ponto final de todo aquele mundo da época. E Paulo manda uma carta para os cristãos de Roma, sem conhecer a comunidade, mas dizendo, olha, eu vou passar por aí. Por quê? Porque ele queria ir até a Espanha. Eu vou passar por aí. E nessa carta, Paulo escreve sobre a força do Evangelho, o poder do Evangelho de Jesus. E é assim que Paulo, então, nessa carta, fala, nós vimos um trecho do domingo passado, lembram? Ele fala que Deus tem um plano para cada um de nós. Você lembra os 5 verbos que eu falei semana passada? Primeiro, ele contemplou a obra dele. Deus nos fez e ele viu que a obra é boa, é muito boa. Deus fez cada um de nós. Segundo, ele nos predestinou para sermos a imagem de Jesus, para sermos seguidores de Jesus. E então ele nos chamou para nós seguirmos o caminho de Jesus. Deus chamou a toda a humanidade para seguir o caminho de Jesus. E ainda mais, ele nos salvou, justificou-nos na cruz, nos deu perdão de todos os pecados. E ele nos glorificou, levando Jesus à ressurreição, e Jesus subindo aos céus, nos mandou o Espírito Santo. E Paulo então anuncia aos cristãos de Roma: valorizem a vocação cristã que vocês têm, olhem quem vocês são de Cristo. Vamos dizer juntos: eu pertenço a Jesus. Deus Pai me criou para que eu seja santo e para que eu receba o Espírito Santo. Por isso Jesus morreu na cruz. Ele tirou o meu pecado e ressuscitando me dá essa vida nova, que é o seu Espírito agindo em mim. E ainda mais, vamos erguer as mãos e dizer: vem Espírito de Jesus, vem morar em mim. E Paulo, continuando esse trecho da carta, diz: existe uma coisa que está querendo tirar vocês do amor de Jesus. Existe algo que está querendo tirar a gente da salvação de Deus. Existe algo que está querendo destruir a nossa vocação, destruir o nosso chamado e a salvação e a glória futura que nós vamos ter. O que é isto? Paulo diz: os tribunais, as perseguições, a miséria e a fome, a doença. Imagine a época que eles viveram, o imperador Cláudio, depois veio o Nero, o que perseguiram esses cristãos de Roma, o tormento que foi. Paulo diz: irmão, irmã, quem nos separará do amor de Jesus? O coronavírus? Quem nos separará do amor de Cristo? A perseguição? Quem nos separará do amor de Cristo? O isolamento? A crise financeira? A mágoa no coração? Quem nos separará do amor de Cristo? Ele faz desse modo, como se ele esperasse que quem lesse a carta fosse dizendo. Qual é a resposta? Ninguém. Diga. Ninguém. Quem nos separará do amor de Jesus? Ninguém. Será a fome? Será o desemprego? Será a morte de alguém da nossa família? Será a tristeza do relacionamento? Será o julgamento e as críticas? Não. Nada nos separará do amor de Jesus. E Paulo então diz que é para a gente olhar para Cristo na cruz. Vamos olhar. Eu disse semana passada que Nossa Senhora tinha justamente no sábado passado dito isto. Ela disse: olhem para a cruz do meu filho. Se você estiver no momento da sua vida com muita dúvida, com processo, com derrotas, com perdas, com tribulação, com medos, com desalento, com abandono, com solidão,
com frustração, seja o que for, olhe para Jesus. Foi por mim que Ele fez isto. Foi por você que Ele morreu na cruz, porque Ele te ama. Vai dizendo: Jesus me ama. Obrigado, Jesus. Eu creio que o Senhor me ama. Foi por causa desse momento que o Senhor entregou-se na cruz por mim, porque o Senhor me ama e me perdoa. E no terceiro dia Jesus ressuscitou. Então existe a solução. Depois da derrota vem a vitória. Depois da perturbação vem a sentença da glória. Depois da perda vem a conquista. Depois da morte virá a vida. Disse Jesus: se vocês na vida passarem pela prova final, e se vocês por acaso morrerem, eu os ressuscitarei. Amém? Jesus nos ressuscitará. A pior prova que a gente pode passar é a morte. E Jesus na morte vai nos ressuscitar. Por isso que a gente vê Jesus na montanha. Jesus viu uma multidão vindo atrás dele, uma multidão. E Jesus tem compaixão. Sabe o que quer dizer a palavra compaixão? Eu sinto você dentro de mim. Jesus sente cada um de nós dentro dele. Eu sinto você em mim. Ele tem compaixão e ele fica curando todas as pessoas. Todo mundo que chega a Jesus é curado. Você veio aqui hoje, você será hoje curado. Você está acompanhando esta celebração, você vai ser hoje curado, vai ser curada. Toda pessoa que se aproxima de Jesus, Ele cura, Ele te cura. E há uma mediação entre Jesus e o povo, os apóstolos. Os discípulos que Jesus chamou para que estivessem com Ele, eles fazem a mediação entre Jesus e o povo. E eles vêm dizer para Jesus: Senhor, despede essa turma que já está ficando de noite e não tem onde comer. Veja, qual é a tentação que a gente tem? A gente tem a tentação de achar que nós não resolvemos os problemas das pessoas. Nós não temos como resolver o problema de todo mundo. Nós não temos como dar as coisas para todo mundo. Então é melhor mandar cada um se virar. Então é melhor dispensar logo cada um. É melhor mandar cada um embora. E os apóstolos, os seguidores de Jesus, que Jesus chamou para estar com Ele, eles tinham essa mentalidade. Eles acharam que o problema era muito grande para eles resolverem. E eles alertam Jesus: Jesus, manda essa turma logo embora. E Jesus diz: não precisa. Dai-lhes vós mesmos de comer a eles. Hoje é Jesus dizendo para os seus apóstolos, para os bispos, os padres, os diáconos. Hoje é Jesus dizendo para os pais de família, para os trabalhadores, para os empresários, para os políticos: vocês mesmos deem de comer a eles. Ou seja, deem solução, tomem iniciativa. Não precisa dispensar, não precisa mandar embora. Olha, não tenho o que fazer, não sei o que fazer. Tome iniciativa, seja criativo, tenha liderança. O povo de Deus tem que ser um povo de homens e mulheres com liderança, com participação ativa, com tomadas de decisões. Tome decisões na sua família, tome decisões na sua casa, tome decisões no seu trabalho, tome decisões que valham a pena em favor das pessoas.
Não dispensem simplesmente, ajudem a encontrar a solução. Novamente um dos apóstolos vai dizer: mas nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Digam. Vejam o que nós temos. Nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. E disse que era uma multidão, porque depois se fala que eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Vocês sabem o que quer dizer isso? Deve ser mais ou menos umas 20.000 pessoas. Que cada homem trazia sua mulher e seus 2 filhos, pelo menos. Alguns exegetas acham que chegava a mais de 30.000 pessoas que estavam lá. E eles então falam: nós só temos isso. Vejam o que é milagre. Jesus não faz um milagre, por exemplo, de fazer um cego enxergar. É um milagre para uma pessoa. Jesus pega aquele pouco e dá aquele pouco, ele transforma. Veja, ele faz um milagre. O pão e o peixe multiplica. Mas ele faz um outro milagre. As pessoas é que deram. Aquele menino é que deu os 5 pães e os 2 peixes. Se todos eles sentaram, certamente quem trouxe algum alimento também colocou junto, porque todo mundo se sentou naquela hora. Então Jesus faz um milagre que a coisa aumenta. Mas existe um milagre moral. As pessoas se responsabilizam, alguém dá, alguém entrega um pouco. Mas Jesus faz o chamado milagre social. Esse milagre dos pães multiplicados, nós chamamos de milagre social. Por quê? Porque é um milagre que atinge a todos. Ele não atingiu só uma pessoa que recebeu o milagre, ou um grupo de pessoas que receberam o milagre. O milagre atingiu a quem? Todos. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Como a lembrar o povo de Israel, que tinha 12 tribos, agora os 12 apóstolos, 12 cestos para alimentar a todos. Então Jesus quer fazer um milagre na nossa vida. Cada um dá o pouco que tem, cada um dá o que tem, não tenha medo, tome a iniciativa, pegue dos seus recursos, pegue do que você tem, dá o pouco seu, não tenha medo, e Deus faz o milagre. Mas o milagre que Ele faz é um milagre que vai atingir a todos, não é só um grupinho, a uma família, a um gueto, é um milagre que vai atingir a todos. Então vejam como isso é um sinal. Qual é o alimento que todos podem comer, sem levar em conta sexo, idade, condição financeira, raça, nacionalidade? Qual é o milagre? Eucaristia. A Eucaristia é o único alimento que ninguém precisa pagar para comer. É o único alimento que qualquer povo, raça, língua ou nação tem o mesmo alimento, feito do mesmo jeito. A Eucaristia é o alimento que profetiza que o mundo inteiro pode se alimentar e se saciar. Basta ter vontade, basta ter sede e fome de Deus. Volte a comer de Jesus a Eucaristia. O milagre da multiplicação dos pães chama a ceia de Cristo. E a ceia de Cristo invoca o reino de Deus. O reinado de Deus vai acontecer quando todos se descobrirem
chamados para participar de um banquete que a todos poderá saciar. Venham à ceia do Senhor. Esse dia do Padre, queria que vocês rezassem pelos sacerdotes, porque vocês podem se reunir, vocês todos, em casa, igreja doméstica, ou na própria igreja, ou no trabalho, vocês podem se reunir. Peguem um pão e façam o pão virar Jesus. Vocês conseguem? Essa que é a questão, a mediação. Jesus vai alimentar o mundo inteiro, mas só alimenta esse mundo inteiro com seus ministros, com seus sacerdotes. Só eles podem fazer isso. O pão virar Cristo. É uma coisa curiosa, né? É uma ordem, é um sacramento. E não sou eu que faço, hein? Através de mim, minha boca, minha voz, o Espírito Santo vai fazer a hóstia virar o corpo de Cristo e o vinho virar o sangue de Cristo. Rezem pelos padres. E rezem para que haja padres, para que a fome da humanidade, de justiça, de verdade, de amor, seja saciada através de Jesus, Eucaristia. Os tempos não são bons. Nós tivemos tempo para provocar a fé nas pessoas para elas se voltarem para Deus. Agora é o tempo do jejum eucarístico. Quantos meses sem comungar? E muitas pessoas vão ficar ainda ano sem comungar, se isso tudo não acabar lá só em junho do ano que vem. Eu disse aqui, semana retrasada, que vai levar 1 ano e meio, né? Porque Nosso Senhor falou que são 3 períodos, 3 etapas. Pode ser 3 anos ou 1 ano e meio. O fato é que essa prova, esse jejum que nós estamos fazendo, para algumas pessoas, faz ter o esquecimento da vontade de Deus. E perde a vontade de comer da vida divina. Para outras pessoas, gera a fome e o desejo de Deus. E a vida divina brota naquela pessoa. Por favor, nessa missa, rezem pelos padres, para que eles ofereçam ao povo e provoquem a fome de Deus no meio do povo, para que o povo volte a receber Jesus, Eucaristia, e esse milagre social aconteça em favor do mundo inteiro. O milagre do reino de Deus entrando em todos os corações.